Não, está bom. Eu reservei para também. Boa noite a todos. Antes de iniciar a reunião, a sessão, convido a todos para rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo desse município, declaro abertos os trabalhos. Solicito que registrem a presença de todos os vereadores. A ata da reunião anterior foi disponibilizada no site para consulta. Algum vereador tem alguma objeção? Não se manifestando nenhum dos seus vereadores, declara a ata aprovada. Leitura das indicações. Boa noite, presidente, demais vereadores, a população que nos acompanha de casa, boa noite. Indicação 101 de 2026, excelentíssimo senhor presidente, o vereador Vicente Fernandes de Almeida, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar a indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal para que determine ao setor competente a instalação de uma lixeira de grande porte na entrada da comunidade rural das Araras, visando oferecer local adequado para descarte de resíduos sólidos pelos moradores da localidade. A presente indicação atende ao interesse público, considerando que o local atualmente conta apenas com uma manilha insuficiente para acondicionar o volume de lixo produzido pela comunidade, ocasionando o espalhamento de resíduos no chão e comprometendo as condições de limpeza, saúde pública e preservação ambiental. A instalação de lixeira adequada representa medida simples, de baixo custo e elevada efetividade, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e adequada prestação dos serviços públicos, contribuindo para melhores condições sanitárias e qualidade de vida da população rural. 27 de maio de 2026, Dunda do Riacho, vereador. Indicação 102 de 2026, o vereador William Antônio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar a indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal e determine ao setor competente a realização da ligação de água nos banheiros do salão comunitário da comunidade dos Campos, visando normalizar o funcionamento da estrutura e garantir condições adequadas de utilização pela população. A presente indicação atende ao interesse público, considerando que os banheiros do salão comunitário encontram-se sem abastecimento de água desde a conclusão da obra, causando transtornos à comunidade que utiliza o espaço semanalmente para atividades e encontros locais. A regularização da situação constitui medida urgente e necessária, em observância aos princípios da eficiência, continuidade dos serviços públicos e dignidade dos usuários, garantindo condições adequadas de higiene, saúde, utilização do espaço coletivo, com baixo custo e elevado benefício social para a comunidade. 22 de maio de 2026, William dos Campos, vereador. Indicação 103 de 2026, o vereador William Antônio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do regimento interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar
indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal, que determine ao setor competente a realização de limpeza geral no espaço do PSF e da comunidade dos campos, incluindo o capítulo do mato, substituição de vidros quebrados, reparos no alambrado, pintura interna e externa da unidade, bem como a construção de passeios nas laterais da via em frente ao local. A presente indicação atende ao interesse público, considerando que o espaço do PSF da comunidade dos campos encontra-se necessitando de manutenção e melhorias estruturais, situação que compromete a segurança, o conforto e a adequada prestação dos serviços de saúde à população. As intervenções sugeridas contribuirão para melhores condições de acesso e atendimento aos pacientes que utilizam o local para as consultas médicas e odontológicas, observando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e dignidade na prestação dos serviços públicos, além de promover maior segurança, acessibilidade e valorização do patrimônio público. Sala das Sessões, 29 de maio de 2026, William dos Campos, vereador. Indicação 104 de 2026, o vereador William Antônio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente nos termos do artigo 126 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar a indicação à excelentíssima senhora prefeita municipal que determine ao setor competente a realização de melhorias nas ruas de terra do povoado dos campos, bem como a limpeza do campo de futebol da comunidade, incluindo a retirada dos materiais acumulados após os serviços de raspagem realizados no local. A presente indicação atende ao interesse público, considerando que as atuais condições das vias e do campo de futebol têm gerado transtornos e insegurança à população local, além de favorecer o acúmulo de materiais e proliferação de animais peçonhentos. As melhorias sugeridas contribuirão para melhores condições de tráfego, segurança e utilização dos espaços públicos pela comunidade, observando os princípios da legalidade, eficiência e adequada prestação dos serviços públicos, promovendo maior bem-estar, segurança e qualidade da vida aos munícipes. 29 de maio de 2026, William dos Campos, vereador. As indicações 101 de 2026, de autoria do vereador Dunga, 102, 103 e 104 de 2026, de autoria do vereador William, estão sendo deferidas e serão encaminhadas aqui de direito. Apresentação do projeto de lei número 1951 de 2026. O projeto de lei número 1951 é extenso e foi devidamente publicado no site da Câmara. Assim, dispensa a leitura do mesmo. Projeto de lei número 1951 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2027 e da outras providências, está sendo encaminhado para as comissões de legislação, justiça e redação, e fiscalização financeira e orçamentária para estudo e emissão de parecer. Apresentação do projeto de lei número 1952 de 2026. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro na execução da Lei Orçamentária do Exercício 2026. A Câmara Municipal de Carmo da Mata decreta. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64 e em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 8º, inciso 1, do artigo 50, antes da Lei Complementar 101 e com respaldo nas consultas 742.472 e 111.0006 e processos 987.054 e 112.0854 do TCE, autorizado a abrir crédito suplementar por superávit financeiro constante do balanço patrimonial do exercício anterior, que poderá ser efetuado com a especificação da fonte de destinação dos recursos constantes nas normas que regulamentam o SICOM
Sistema Informatizado de Contas do município no valor de R$ 9.603.055,55, conforme especificado abaixo. Vou pular a fonte, vou só colocar o recurso, viu? Não vinculados de impostos, 1.800.000. Outros recursos não vinculados, 120 mil. Transferência do Fundeb, 76 mil. Transferência de salário de educação, 201 mil. Transferência Estado, referência, convênio, instituição, vinculação à educação, R$ 889.291,78. Fundo de transferência de fundo a fundo, recurso do SUS, governo federal, R$ 326.854,81. Transferência fundo a fundo, recurso SUS, governo federal, R$ 51.019,39. Transferência fundo a fundo, recurso do governo estadual, R$ 2.697.367,99. Outras transferências, convênios, uma instituição da União, 57 mil. Outras transferências, convênios, instituição dos estados, 550 mil. Transferência especial da União, R$ 1.534.934,67. Transferência especial dos estados, R$ 700.108. Transferência especial dos estados, Acordo Judicial de Brumadinho, R$ 434.927,84. Transferência da União referente à participação e exploração do petróleo, R$ 114.956,93. Recibo de contribuição de custeio e iluminação pública, R$ 49.597,14. Total autorizado, R$ 9.655,55. Artigo 2º. Para a utilização dos recursos constantes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado através de decreto a incluir fonte de destinação de recursos pertencente à mesma classificação orçamentária quando da execução da despesa. Artigo 3º. A abertura de créditos suplementares que trata essa lei poderá conter inclusão de categoria econômica, de grupo de natureza de despesas, de modalidade de aplicação programada de recursos e da origem das fontes de recursos em cada projeto, atividade e operação especial de que trata esta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mônica Borges de Souza, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 1952 de 2026, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o superávit financeiro na execução da Lei Orçamentária do exercício de 2026, está sendo encaminhado para as comissões de fiscalização financeira e orçamentária, legislação, justiça e redação final para estudo e emissão de parecer. Primeiro turno do projeto de lei número 1949 de 2026, que dispõe sobre a adoção de medidas de auxílio à mulher em situação de risco em estabelecimentos privados no âmbito do município de Carmo da Mata. Solicito ao assessor dessa casa que faça suas considerações sobre a legalidade do projeto. Boa noite a todos. Projeto de Lei Ordinária 1949 de 2026. A proposição ela dispõe sobre a adoção de medidas de auxílio e acolhimento à mulher em situação de risco em estabelecimentos privados de acesso ao público, como bares, restaurantes, eventos e casas noturnas. A proposta ela prevê mecanismos discretos de solicitação de ajuda, acolhimento imediato da vítima, acionamento dos órgãos competentes e medidas voltadas à proteção da integridade física e psicológica da mulher. Sob o aspecto jurídico, a matéria ela encontra amparo na competência legislativa do município para tratar dos assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, além de estar em consonância com as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, e com diretrizes da Lei Maria da Penha. Importa destacar ainda que não há vício de iniciativa, pois a proposição não aborda matérias de competência privativa do Executivo. Pelo contrário, a iniciativa parlamentar ela está alinhada com a tese de repercussão geral
número 917 do STF. Portanto, sob o aspecto constitucional e legal, não se verifica vício formal ou material na proposição, razão pela qual esta advocacia legislativa ela manifesta pela viabilidade técnica da proposição, podendo seguir tramitação em plenário. Publicação do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei número 1949 de 2026. Vereadora Silvana, faça suas considerações acerca da reunião das comissões referente a esse projeto. Boa noite a todos. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Serviços Públicos e Municipais analisaram o projeto de lei ordinária do número 1949 de 2026. Durante a análise, verificamos a relevância social e o interesse público da proposição, que tem por objetivo aplicar a proteção ao acolhimento às mulheres em situações de riscos em estabelecimentos privados de acesso ao público, como bares, restaurantes, casas noturnas e eventos, mediante a adoção das medidas simples e preventivas, como mecanismos discretos de solicitação de ajuda, acolhimento imediato à vítima, adicionamento das autoridades competentes e divulgação, orientações informativas. As comissões destacaram que a matéria está em consonância com os princípios constitucionais de dignidade das pessoas humanas e proteção à integridade física e psicológica da mulher, e as políticas públicas em enfrentamento à violência contra a mulher, em especial e preventivas na Lei Maria da Penha. Também foi analisado que a proposição não cria cargos nem institui estrutura administrativa nova e não impõe despesas obrigatórias ao Poder Executivo, motivo pelo qual não apresenta vícios de iniciativa. Além da legalidade, a constitucionalidade de proposta e comissões reconheceram que a iniciativa fortalece a rede da proteção das mulheres no município, incentiva a participação à sociedade e aos estabelecimentos privados na promoção dos ambientes mais seguros e acolhedores. Dessa forma, as comissões apresentam parecer favorável transmissão ao projeto em lei em análise. Pelas comissões exaradas parecer favorável à tramitação, passaremos à discussão e votação do projeto de lei número 1949 de 2026. Projeto de lei número 1949 de 2026, que dispõe sobre a adoção de medidas de auxílio à mulher em situação de risco em estabelecimentos privados no âmbito do município de Camaramaca, está em primeiro turno de discussão. Vereador Eduardo. Boa noite a todos. Eu quero pedir o apoio de vocês para esse projeto, porque pesquisando mais sobre ele, eu vi que no nosso país cerca de 4 mulheres por dia são vítimas de feminicídio. E a gente pode até pensar que isso são casos de cidades maiores, que isso não acontece aqui ou na região, mas a gente já tem casos, são muitas mulheres também que têm medida protetiva. Então, a ideia de fazer esse projeto foi para tentar segurar essas mulheres em locais privados, como falou no texto do projeto, em bares, em restaurantes, casas noturnas, eventos, enfim. A ideia é colocar um cartaz nos banheiros femininos, orientando as mulheres a pedir ajuda, falando frases do cotidiano daquele estabelecimento, para que a mulher, de forma discreta, consiga ajuda através do estabelecimento. Então, eu quero pedir o apoio de vocês para a aprovação desse projeto. Obrigado.
Encerrada a discussão, projeto de lei número 1949 de 2026 está em primeiro turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Guto. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William. Aprovo. E vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1949 de 2026 está sendo encaminhado para o segundo turno de discussão e votação na próxima sessão ordinária. Primeiro turno do projeto de lei número 1950 de 2026, que dispõe sobre a liberação de cobrança dos valores ou exigência de fornecimento de materiais, vestimentas e demais itens aos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino no município de Camunamato. Solicito ao assessor dessa casa que faça suas considerações sobre a legalidade do projeto. Projeto de Lei Ordinária 1950 de 2026 dispõe sobre a vedação de cobrança de valores ou exigência de materiais, uniforme, fantasias e itens similares dos alunos da rede pública municipal de ensino como condição para matrícula, frequência ou participação em atividades escolares. Sob o aspecto material, a Constituição Federal ela assegura os municípios a competência para legislar sobre os assuntos da localidade e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A matéria tratada na proposição ela possui inequívoco interesse local, uma vez que disciplina aspectos relacionados à prestação do Serviço Público Municipal de Educação e à proteção dos direitos dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Além disso, a proposição apresenta caráter suplementar à legislação federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 96. Sob o prisma da constitucionalidade formal, exige-se verificar se existe eventual invasão de competências privativas do chefe do Poder Executivo. No presente caso, a proposição ela apenas busca dar efetividade às normas e princípios constitucionais, em especial o princípio da gratuidade do ensino público e o da igualdade de acesso e permanência na escola. A previsão contida no artigo 7º da proposição, ao estabelecer que compete ao Poder Executivo regulamentar a lei no que couber, ela encontra-se em consonância com o princípio da separação dos poderes, preservando-se a autonomia do Executivo quanto à forma de execução da norma dentro de sua estrutura administrativa. A proposição ela não cria despesa pública obrigatória, nem institui política pública de fornecimento universal obrigatório de materiais ou uniformes. Ela resguarda a compatibilidade financeira. Portanto, sob o aspecto constitucional e legal, não se verifica vício material ou até mesmo formal, nem afronta aos princípios da separação dos poderes ou incompatibilidade orçamentária, razão pela qual esta advocacia legislativa ela manifesta pela viabilidade técnica da proposição, podendo seguir normal tramitação em plenário. Publicação do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei número 1950 de 2026. Vereador Dunga, faça suas considerações acerca da reunião das comissões referente a esse projeto. Boa noite a todos. Boa noite. O projeto de lei ordinária número 1950 de 2026, de autoria parlamentar, foi analisado pelas comissões de legislação, justiça e redação final e serviços públicos municipais, verificando que a proposta está com conformidade com os princípios constitucionais da educação, especialmente a igualdade e de condições para acesso e permanência na escola e na gratuidade do ensino público. Constamos ainda que o projeto fortalece a política pública educacional ao evitar exigência que passa a gerar exclusão ou constrangimento de alunos por condições
socioeconômico, contribuindo para um ambiente escolar mais exclusivo e eficiente. A proposta não interfere na gestão do Poder Executivo, preservando sua autonomia administrativa, além de permitir regulamentação quando necessário. Dessa forma, por reconhecer a custodialidade, legitimidade e a importância do projeto de lei em nosso município, as comissões manifestaram de forma favorável a sua tramitação. Tendo as comissões exarado parecer favorável à tramitação, passaremos à discussão e votação do projeto de lei número 1950 de 2026. Projeto de lei número 1950 de 2026, que dispõe sobre a gradação de cobrança de valores ou exigência de fornecimento de materiais, vestimentas e demais itens aos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino no município de Cabo da Mata, está em primeiro turno de discussão. Vereador Léo. Boa noite a todos. Boa noite. Colegas, esse projeto tem como objetivo evitar que alunos sejam excluídos ou de participar de eventos ou que familiares sejam constrangidos a comprar algum uniforme ou vestimenta para participar de alguns eventos em situações, qualquer situação da escola. Toda a ideia que a Secretaria de Educação ou escola tiver, embora seja muito louvável, interessante, é ela que arque com os custos. Porque a questão não são só R$20, R$30, é subjetivo. 20 ou 30 reais para quem ganha 10 mil, tudo bem, mas para quem está desempregado é muito. E, geralmente as pessoas que estão desempregadas às vezes não têm só um filho. Então, no meu entendimento, quero contar com vocês, a gratuidade do ensino, aliás, não é nem meu entendimento, isso é constitucional. A gratuidade do ensino público deve abranger todos os aspectos. A partir do momento que a pessoa está matriculada na escola pública, tudo o que for inerente à escola tem que ser custeado pelo serviço público, pelo poder público. Então, eu conto com apoio, queria contar com o apoio de vocês para a aprovação desse projeto, e a partir dessa aprovação do Doravante para a Mata, o ensino público realmente vai ser gratuito, em todos os sentidos. Muito obrigado. Vereador Silvano. Ô, Léo, parabéns pela sua iniciativa. Eu sempre pensei dessa forma também. Obrigado. Tá tudo certo. Encerrar a discussão. Projeto de lei número 1950 de 2026, sempre em primeiro turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereadora Silvana. Vereador Guto. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William. E vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1950 de 2026 está sendo encaminhado para o segundo turno de discussão e votação na próxima sessão ordinária. Segundo turno e redação final do projeto de lei número 1947 de 2026, que dispõe sobre medidas obrigatórias de controle sanitário, prevenção de arboviroses, combate à proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais e atividades potencialmente geradoras de riscos sanitários situadas no município de Cabo da Mata, especialmente em áreas urbanas residenciais e da outras providências. Projeto de lei número 1947 de 2026, que dispõe sobre medidas obrigatórias de controle sanitário, prevenção de arbovirose, combate à proliferação de animais peçonhentos em estabelecimentos industriais e atividades potencialmente geradoras de risco sanitário situadas no município de Cabo da Mata, especialmente em áreas urbanas residenciais e da outras providências, está em segundo turno de discussão.
Encerrar a discussão. O projeto de lei número 1947 de 2026 está em segundo turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Guto. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William. Aprovo. Vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1947 de 2026 está sendo devolvido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer de redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dispensa o interstício regimental e a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1947 de 2026, uma vez que não houve necessidade de adequações ao texto e nem recebeu nenhuma emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1947 de 2026 será encaminhado ao Executivo para sanção. Segundo turno e redação final do projeto de lei número 1948 de 2026, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Câmara Mata, inscrito no CNPJ sob o número 19.164.029.000137. Projeto de lei número 1948 de 2026, que declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Câmara Mata, inscrito no CNPJ 19.64.029.000137, está em segundo turno de discussão. Encerrar a discussão. Projeto de lei número 1948 de 2026 está em segundo turno de votação nominal. Vereadora Priscila. Aprovo. Vereador Eduardo. Aprovo. Vereador Dunga. Aprovo. Vereadora Silvana. Aprovo. Vereador Guto. Aprovo. Vereador Léo. Aprovo. Vereador William. Aprovo. E vereador Fabrício. Aprovo. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1948 de 2026 está sendo devolvido para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para receber parecer de redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dispensa o interstício regimental e a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 1948 de 2026, uma vez que não houve necessidade de adequações ao texto, nem recebeu nenhuma emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, o projeto de lei número 1948 de 2026 será encaminhado ao Executivo Municipal para sanção. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador William. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, dando um giro na cidade, tive até o Parque Sobem e vi que vem dando uma limpeza, uma varrida na cidade, passando um cal. Mas adentrei dentro da Coabinha e os moradores me cercaram e falaram: William, está ficando muito bonito. Mas olha a nossa rua, como está de buraco, como está de mato. Então eu acho assim, que volte a atenção a fazer uma geral, porque não adianta nada a gente passar um caos só na avenida municipal e os moradores todos insatisfeitos, cercando a gente na rua, cobrando. E eu prometi para eles que iria cobrar isso aqui hoje. Tive um morador também que me cobrou da zona rural da Cachoeira, que deixando pedaços para trás, fazendo a principal, largando os pedaços para trás dos galhos. E conversando hoje com o secretário de obra, ele falou para mim que deu um giro no município com a prefeita, juntamente com seus assessores, e ela falou assim: faz as principais, porque nós não vamos dar conta de fazer todo o patrulhamento. Inclusive, a máquina da prefeitura já estava parada, quebrada. Aí ele estava questionando para mim, falou assim: é muito difícil, porque o povo cobra, o povo quer, e é de direito,
Mas na hora que quebra uma máquina, você vai na prefeitura, que precisa daquela atenção para poder comprar as peças rápido, voltar ao serviço, é aquela burocracia. Então, eu peço à administração que olhe também do lado do secretário. Porque não adianta a gente cobrar dele, chega lá, uma máquina quebra, que é possível quebrar, e ele não tem aquele respaldo da peça chegar urgente para poder andar. E a gente tem que pôr na ponta da caneta que nós estamos no meio do ano. Nós começamos no mês 6. E daqui a pouquinho, mais 3 meses, é setembro. As chuvas vão chegar. E se eu usar, não vai dar conta de fazer a metade do que precisa ser feito. Então, que a administração volta a atenção a esses básicos que precisam ser feitos. Porque fazer uma estrada principal e deixando os galhos para trás, vou ser sincero com você, a gente vai ficar muito revoltado, porque aqueles galhos são pessoas que produzem, são pessoas que precisam vir e ir e precisam de estrada boa. Eu sempre falo que se você tiver uma estrada boa, você tem recurso de salvar uma pessoa com urgência. Falo isso porque a estrada dos Campos hoje, meu amigo Toninho tem ido lá, é 15 minutos a gente sai dos campos aqui na cidade. Por que a gente faz isso rápido? Porque a estrada está oferecendo condições. Está oferecendo segurança para você andar. E isso, no município inteiro, tem que gerar essa possibilidade, porque a gente sabe que nem todas as comunidades vão no médico toda semana. Mas se doer uma pessoa, você tem um acesso rápido para poder estar vindo até o ponto de socorro. E peço atenção também nos bairros que ao entorno que vai passar a caminho para a exposição, que adentre esses bairros, porque são buracos, são matos, contrataram um número até razoável de pessoas. Por que não traz tudo junto de uma vez? A Avenida Petrônio Câmara, juntamente com o bairro. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, boa noite a todos. Não se manifestando nenhum dos vereadores, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Vai ser arrumada também.